Olá, turminha linda. Vamos lá para nossa aulinha. Hoje a gente vai ver trabalho, né? Trabalho de uma força, certo? E provavelmente também potência mecânica, certo? Então a gente vai começar com o trabalho de uma força constante. Ó, trabalho de uma força constante. O que a gente sabe sobre trabalho? Ó, trabalho, nesse caso, trabalho é uma grandeza física que está relacionado com a transferência de energia para um sistema. E essa transferência de energia, ela é aplicada através de uma força, provocando assim aquele corpo um deslocamento. Então, quando eu tenho, por exemplo, ó, um bloco sendo puxado por uma determinada força, e essa força ela é constante. Essa força ela é constante. É um bloco, certo? Sendo puxado por uma força. Essa força, nesse caso aí, ela é constante, certo? Vamos supor que essa força ela tem uma certa inclinação, né, com relação à minha horizontal. Então aqui é uma força F, um ângulo qualquer que eu vou chamar de θ, certo? Então esse bloco aqui, ele vai sofrer um deslocamento, né? Esse bloco aqui, ó, ele vai sofrer um deslocamento. Esse deslocamento, nesse caso aí, é produzido por essa força, e esse deslocamento, nesse caso, essa força produz o quê? Uma transferência de energia, que a gente chama de trabalho. Trabalho realizado com relação a essa força. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma distância D. O trabalho realizado por essa força, que ela é constante, é dado por essa expressão, ó. Trabalho da força é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então aqui eu tenho essa expressão que me dá o trabalho. Ok? Me dá o trabalho dessa força. Tranquilo? Onde F é a própria força, né? Ok? D é o deslocamento. Ou distância, né? E essa letra grega aqui, ó, tal, que é uma letra grega, é o trabalho da força. Trabalho da força. Ok? Tranquilo aí? Então, nesse caso aí, ó,
Se a gente tem, por exemplo, ó, vou colocar aqui de lado aqui, senão não vai dar espaço. Então, vou colocar aqui, ó, uma observação. Obs. Se F, no caso é a força, né? Se F é paralelo ao deslocamento, D, né? Ou seja, o ângulo θ aí é igual a 0 grau, certo? Consequentemente, o que é que a gente vai ter? O cosseno de zero é igual a 1. Daí, a gente pode ter essa expressão, ó, trabalho da força vai ser igual a força vezes a distância. Então, isso daí só é válido quando a força ela for horizontal, né, paralela ao deslocamento. O ângulo aí, no caso, é 0 grau. Então, nesse caso aí, a gente tem o trabalho, ó, expresso por isso aqui. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, o cosseno de 90 graus, né? Aliás, desculpa, o cosseno de 0 grau é 1. Então, vai ficar 1 vezes isso aqui, né? Então, a gente tem essa expressão aqui. Certo? Tranquilo, amiguinho? Então, aí, ó, anota, né? E aí, essa força, ó, nesse caso, ela é paralela aqui, ó. Ela é paralela, ó. Vou fazer o desenho aqui, ó. Essa força aqui, ó, ela é paralela ao meu deslocamento, né? Ou seja, é uma força horizontal aqui, ó. Ó, força horizontal. Quando a força é horizontal, a gente pode usar essa expressão aqui, né? Essa expressão. Ok? Então, esse bloco aqui, ó, ele está se movendo com a força horizontal atuando sobre ele. E ele vai ter um deslocamento aqui, né? Deslocamento qualquer, que a gente chama de D. Aí usa essa expressão. Ok? Então, é importante a gente ver isso aí, né? A parte inicial de trabalho é uma transferência de energia. E uma coisa importante também, que a unidade de trabalho, ó, a unidade de trabalho no SI, a unidade de trabalho no SI, que é o Sistema Internacional, né? Nesse caso aqui é o Joule. Representado por J. Então, um Joule nesse caso aqui, ó, Joule. Um Joule é a mesma coisa que 1 Newton vezes metro. Então, isso daqui é a minha unidade de trabalho. Unidade de trabalho, é isso aqui. Certo?
Então, veja como é fácil, né? Então, essa parte aí, ó, inicial de trabalho, a gente tem isso aí, né? Copia isso aí, dá um print, pausa o vídeo pra gente ver mais coisa, certo? E aí a gente tem algumas coisas importantes, né? Por exemplo, trabalho motor, trabalho resistente, trabalho nulo. Vamos ver agora, ó. Trabalho motor. O trabalho motor, nesse caso, a gente tem praticamente aí a transferência de energia do sistema, fazendo com que essa transferência, a força, esteja a favor do movimento, certo? A favor do movimento. Então, nesse caso, ó, no trabalho motor, a gente tem o seguinte, vou fazer o desenho aqui, vou mostrar para vocês, ó. Precisa de espaço aqui, ó. Trabalho motor, amiguinho, vamos lá. Trabalho motor, nesse caso, ó, é quando a força praticamente está a favor do movimento, certo? Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenha um movimento para cá, ó, movimento. E aí a força, vamos supor que a força está atuando nesse sentido aqui, ó. Certo? A força está aqui. Força F. Então, esse bloco aqui, nesse caso, ele vai ter um deslocamento em que essa força está a favor dele, né? Então, que essa força está a favor dele. Então, quando isso ocorre, ele vai ter esse deslocamento aqui, né? Esse deslocamento aqui, chamado de D, certo? Quando isso ocorre, a gente tem o ângulo, esse ângulo θ aqui, ó, ele vai ficar compreendido entre 0 e 90 graus. Então, aqui, ó, θ, ele tem que ser menor do que 90 graus. E ele tem que ser maior ou igual a 0 grau, certo? Então, isso daqui, ó, é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo, amiguinho. Certo? Tranquilo? Então, trabalho motor, ó, a força, ela tem que estar, ó, ou entre 0 grau, ou entre 90 graus. No máximo, não pode ser 90 não, certo? Então, nesse caso aí, a gente tem essa relação. E aí, a gente tem o seguinte, ó, quando o trabalho é motor, esse trabalho ele é positivo. Sim, falando uma coisa importante também, que o trabalho de uma força, trabalho é uma grandeza escalar. E ela pode ter valores positivos como valores negativos também. Então, nesse caso aqui, ó, o trabalho ele é maior do que 0. Trabalho motor, ok? Tranquilo? Então, aqui, ó, trabalho ele é motor. Vai anotando aí com calma, né? Pra gente perceber isso aí, todo esse conceito, né? Toda essa teoria de trabalho, certo? Então aí, ó, trabalho motor. Além do trabalho motor, tem também o trabalho resistente, né? Trabalho resistente. Vamos ver o que é trabalho resistente aqui. Vou passar a folha. Vamos ver o trabalho resistente. Vamos lá, né? Passar uma linha aqui no meio. Vamos ver agora o que é trabalho
resistente. O nome já está dizendo, né? A força, nesse caso aí, se opõe ao movimento, né? Se opõe ao movimento. Trabalho resistente. Então, vamos ver isso aí. No trabalho resistente, amiguinho, ele vai ter o seguinte, agora o movimento, ele é, a força, nesse caso aqui, ela vai se opor ao movimento, né? Causando uma perda de energia, né? Causando uma perda de energia. Então aqui eu tenho um bloco que está em movimento, e esse bloco aqui, ele tem uma força que vai se opor a esse movimento. Então aqui está o movimento. Vai continuar sendo um movimento para a direita, certo? E aqui eu tenho uma força que ela está, vamos supor aqui, ó, ela está fazendo esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. Então a força F, né? E esse bloco ele está se movendo para a direita, né? Então esse bloco ele está se movendo para a direita, amiguinho. Então veja o seguinte, ó. Veja o seguinte, a distância dele aqui também vai ser D, né? A distância dele aqui também vai ser D, ok? Deslocamento. E aí a gente tem esse ângulo aqui, ó, esse ângulo de abertura aqui, ó. Eu vou traçar aqui outra reta para a gente observar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo todinho aqui, ó, que eu vou chamar de θ, certo? O trabalho resistente, ele está compreendido entre 90, ele tem que ser maior do que 90 e menor do que 180. Então, entre 90 e 180. Então, nesse caso, o θ, nesse caso aqui, ó, ele pode ser menor ou igual a 180 graus. E ele tem que ser maior do que 90 graus. Então, aqui está essa relação que conduz que o trabalho realizado ele é resistente. E aí, consequentemente, você vai ter o seguinte, ó, no trabalho resistente, quando você coloca, por exemplo, ângulos acima de 90 graus, o cosseno dele dá negativo. Então, quando a gente coloca aquela forma, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, por exemplo, cosseno de 180 é menos 1. Aí veja que o trabalho vai dar negativo, né? Então, o trabalho, nesse caso aqui, ó, o trabalho realizado por essa força, ele é menor do que zero. Ele é negativo, certo? Trabalho resistente. Muito fácil, né? Até agora tranquilo, sem estresse, fácil, 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 amiguinho. Então aqui o trabalho da força, ele é menor do que zero. E tem também trabalho nulo, né? Trabalho nulo. Trabalho da força nulo. Tem algumas situações aqui, né? Em que o trabalho é nulo. Por exemplo, tem praticamente duas situações, né, que o trabalho pode ser nulo. Um deles é quando o ângulo é de 90 graus. Por exemplo, aqui, ó. Tem esse bloco. Esse bloco aqui. E aí, esse bloco, ele tem
um ângulo formado com relação ao deslocamento, um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, essa força, né? A força sendo aplicada aqui, ó, certo? E eu tenho esse ângulo aqui, ó. Que ângulo é esse? Isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? Certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o deslocamento dele, né? Tem o deslocamento D, certo? E aí ele está se movendo aqui para a direita, ó. Ok? Movimento. Só que essa força não realiza trabalho. Essa força aqui, ó, ela não está realizando trabalho. Não está fazendo esforço nenhum aqui, ó. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, quando a gente tem θ igual a 90 graus, certo? θ igual a 90 graus. O trabalho realizado por essa força, vai ser igual a zero. Vai ser igual a zero. Ok? O trabalho dessa força vai ser igual a zero. E aí não é só isso, né? Por exemplo, o deslocamento também tem que existir. Se o deslocamento for nulo, o trabalho também é igual a zero. Mas a gente usa mais isso aqui, ó, o ângulo ser de 90 graus, certo? Então, nesse caso aí, por exemplo, força centrípeta, força normal, né? Geralmente essas forças, né? Geralmente não, essas forças, na maioria das vezes, principalmente a normal, ela e a força centrípeta com certeza, ela apresenta um trabalho nulo. Então, o trabalho da força é igual a zero, certo, amiguinho? E aí a gente vai para determinar o trabalho de uma força variável. Né? Trabalho, ó, trabalho da força variável. Quando a gente tem o trabalho, né, a força, que a gente quer calcular o trabalho dela, e aí a força ela começa a ter uma variação, a gente só pode recorrer ao método gráfico. A gente só pode calcular através do método gráfico. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar essa aplicação para vocês aqui, ó. Olha como é facinho aqui, ó. Tem um gráfico da força em função do deslocamento. E aí eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma força variável. Por exemplo, aqui, ó. F1 nesse ponto é um valor qualquer, né? E aqui eu tenho F2. Ó, F2. Essa força que variou aqui, ela teve um deslocamento daqui para cá. Vou chamar isso aqui de D2 para diferenciar desse D daqui, certo? E aí, quando você calcula essa área daqui, ó, essa área daqui, eu vou organizar aqui para vocês, ó, essa área daqui, essa área vai te dar numericamente igual ao trabalho realizado pela força, certo? Então aqui, essa área, ó,
essa área daqui, amiguinho, é o seguinte, ó, essa área, vou até colocar aqui de lado, ó, a área certo? Do gráfico de F versus D é numericamente igual ao trabalho. Certo? Então, quando eu quero calcular essa área aqui, nesse caso, a área nesse caso aqui, amiguinho, a área A, ela vai ser numericamente igual. Por que numericamente? Porque, veja, área é dada em metro quadrado. Trabalho é dado em joule. Por isso que a gente diz que é só numericamente, que é só o número, né? Então, a área, nesse caso, é igual, numericamente igual, ao trabalho realizado por essa força, que é variável, né? Então, a gente só pode calcular o trabalho da força através do método gráfico. Certo, amiguinho? Então, a gente só pode calcular essa área daqui utilizando o recurso do gráfico. Ok? Então, copia essa parte aí, né? O nosso quadro aí, né? Que saudade do quadro. Fica bonito os desenhos no quadro, viu? Aqui a gente, né, faz um quebra-galho aqui, né? Mas é isso aí mesmo. Certo? Então, trabalho da força variável. Tá aí. E além disso, tem o trabalho específico para algumas forças. Por exemplo, a gente vai ver agora o trabalho da força-peso. Então, copia isso aí para a gente ver, passar aí a outra folha, certo? Para a gente ir para outra folha. Então, copia isso aí e vamos para outra folha agora, que é trabalho da força-peso. Vamos lá. Trabalho da força-peso, amiguinho. Não desanima, não. Vamos embora. É assim mesmo. É muitos conceitos, muitos assuntos, muitos conteúdos, mas o importante é a sua vitória, né? A sua aprovação no Enem, né? Tudo mais. Vamos lá. Então a gente vai ver agora, ó, trabalho da força-peso. Trabalho da força peso. Vamos ver isso aí. Trabalho da força peso, né? Então eu vou fazer um desenho aqui para a gente estabelecer essa relação, né, do trabalho da força peso. Então, suponha aqui que eu tenho o solo, eu tenho uma partícula aqui em cima, né? Essa partícula tem uma massa m. Essa partícula tem uma massa m, certo? Essa partícula está a uma altura h, certo? A uma altura h. E nesse caso aqui, ó, ela se encontra, ela também, a força peso, você sabe que ela aponta para onde? Para baixo, né? Então aqui está a força peso. Vamos supor que essa partícula ela venha para cá, ó. Vou traçar aqui.
Vamos supor que ela está vindo para cá, né? Ela foi, sei lá, arremessada, né? Foi lançada e ela veio nessa direção aqui, né? Não importa, mas ela chegou aqui, ó. Chegou nessa direção aqui, nessa posição. E aí, amiguinho, a gente tem o seguinte, ó. Veja que houve um deslocamento, né, daqui para cá, ó. Um deslocamento que eu vou chamar de D. Só que aqui, entre essa força e esse deslocamento D, existe um ângulo que você sabe que é θ, ok? Vou traçar isso aqui, essa linha aqui, só para você observar que aqui é um triângulo retângulo. Não é isso? Triângulo retângulo. E aí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Se eu tirar, por exemplo, o cosseno desse ângulo em função dessas distâncias aqui. Por exemplo, ó, se eu tirar aqui o cosseno, vou fazer aqui, por causa de espaço. Aliás, aqui mesmo. Cosseno de θ. O cosseno de θ, nesse caso aqui, ó, é o cateto adjacente, que no caso aqui é H, sobre a hipotenusa, que é quem? A hipotenusa aqui, ó, é D. Certo? Então, cosseno de θ é H sobre D. Certo? Quando a gente sabe que quando a gente trabalho de uma força, ela é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que essa força aqui que a gente está trabalhando é a força peso. Então, no lugar de F, eu vou colocar P e no lugar de cosseno, vou substituir isso aqui, ó. Então, o trabalho da força, peso, né? Deixa eu colocar aqui, o trabalho da força peso vai ser o peso vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Só que o cosseno do ângulo aqui, ó, é H sobre D. Então, eu vou substituir aqui, ó, H sobre D. E aí eu posso cortar, ó, D com D aqui. Trabalho da força peso, nesse caso aqui, ó, ele vai ser igual a quem? Quem é o peso? Peso é massa vezes gravidade. E aqui eu tenho altura. Então, o trabalho da força peso, amiguinho, eu vou colocar aqui mais e menos para você entender depois. Eu vou explicar. É a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o trabalho da força-peso, ele não depende do deslocamento, e sim da altura. Então, o trabalho da força-peso, ele depende exclusivamente de quem? Da altura que está o objeto, o corpo, né? Então, nesse caso aqui, ó, o trabalho da força-peso é dado por essa expressão, amiguinho. E eu vou explicar por que esse mais e menos aí. Por que esse mais e menos. Ó. Deixa eu primeiro aqui colocar, né? Onde? Eu gosto sempre de anotar isso aqui, porque fica tudo anotadinho, tudo certinho para vocês. Então, ó, tal P aqui, isso aqui é trabalho da força-peso. Trabalho da força-peso. Ok? M é a massa do corpo, né? M é a massa. Ok? G, você sabe que é a gravidade, né? H é a altura. Ok? Então a gente tem isso aí, ó. Nota isso aí, trabalho da força-peso. Tudo tranquilo para vocês aí, ó. Tá vendo? Como é facinho? Super fácil, né, amiguinho? Não tenho que falar, não. E aí, por que mais ou menos nesse caso aí, ó? A gente tem o seguinte aqui, ó. Ó.
corpo descendo. Gente, quando o corpo está descendo, observa que o movimento dele está a favor da força. Então, o trabalho ele é o quê? Positivo. É um trabalho resistente. Então, o trabalho da força-peso se liga nisso aqui. Trabalho, que isso aqui é importante. O trabalho da força-peso é maior do que zero. Certo? Então, quando a gente tem o corpo descendo, o objeto está descendo, a força está a favor do movimento. Nesse caso, o trabalho ele é motor. Então, o trabalho da força-peso maior do que zero. Quando o corpo está subindo, corpo subindo, a gente tem o contrário, ó. O movimento dele, ó, o corpo subindo, o movimento é para cima e a força-peso é para baixo. Então, a gente tem um trabalho resistente, né? Então, nesse caso aqui, ó, como o trabalho é resistente, o trabalho da força-peso ele é menor do que zero. Menor do que zero. Então, trabalho resistente. Ok? Super fácil, né? Ok? Tem de laranja ali, ou tá de laranja também aqui, né? Oxi. Laranja também. Então, isso aqui é o trabalho de quem? Trabalho da força peso. Não é? Corpo descendo, trabalho positivo. Corpo subindo, trabalho negativo. Ok, amiguinho? Fácil demais, né? E aí a gente tem também o trabalho da força elástica, que é outra força que a gente pode utilizar o conceito de trabalho. Ó. Trabalho da força elástica. E aí o trabalho da força elástica, né, a gente tem o seguinte, ó. Suponha aqui tem uma parede, né? E aqui tem uma mola. Essa mola está sob o estado natural dela. Então, essa distância daqui para cá, ó, essa distância daqui para cá, vou chamar de L0, comprimento natural da mola, certo? Aí, de repente, eu faço uma força, né? Pego essa mola e estico, faço uma força aqui, ó. Aí, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai esticar, né? Ela vai esticar devido a quem? Devido à atuação de uma força. Essa força aqui, que é uma força elástica, né? Ela produziu a essa mola uma deformação. Então aqui, ó, o comprimento final dela, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que é L final. Ó, comprimento final aqui é L final, que eu vou chamar de L, certo? Veja que houve uma deformação aqui, ó. Houve uma deformação. Essa deformação aqui dessa mola é o que a gente chama de... Deixa eu colocar de outra cor aqui para destacar. Essa deformação aqui, ó, é o que a gente chama de X, ó.
né? Ou ΔX, tanto faz, ó. Então, essa deformação aqui é o meu X. Tranquilo? E aí a gente tem o seguinte, ó. O trabalho realizado pela força elástica, nesse caso aí, ele depende exclusivamente da dureza da mola, que é uma constante elástica. Depende também de quem? Da sua deformação, que é X. Então aqui, ó, trabalho realizado por essa força elástica é dado por essa expressão aqui, ó. Trabalho da força elástica é dado por também mais ou menos, e aí você já se depara com aquilo, né? Mais quando a força está a favor do movimento, menos quando a força é contrária ao movimento, né? Então, K, certo? X ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui, amiguinho, é o meu trabalho da força elástica. Trabalho da força elástica. Olha como é fácil, né? Física, né? Não tem nada de difícil, né? Então, o trabalho da força elástica é isso aqui. Ok? Deixa eu ver se dá para botar aqui, né? Espaço que falta, né? Então, nesse caso aqui, ó. K, tá aqui, ó. K é chamado de constante elástica da mola. Ok? K é a constante elástica da mola. X é a deformação da mola. Deformação. Ok? E trabalho, né, da força elástica, tal, Fel. Isso aqui é o meu trabalho da força elástica. Tranquilo? Importante isso aqui, ó, para vocês, ó. Ok? E esse X aqui, gente, ó, esse X aqui, vou colocar aqui em cima, esse X nada mais é do que o comprimento final, L, menos o comprimento inicial, L0. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, a deformação é dada por essa diferença de tamanho, né? O comprimento final menos o comprimento inicial. Ok? Tranquilo? Então, veja aí que é super fácil, super tranquilo, ó. Trabalho da força elástica, né? Então, é importante isso aí para vocês, ó. Anota, tira um print, né? Copia isso aí. Essa teoria, ela é muito de boa, né? Para que você resolva as questões envolvendo o trabalho de uma força. Certo? Essa constante aqui, gente, essa constante, certo? Ela é dada também, ó. Essa constante aqui, a unidade dela, vou colocar assim porque tem pouco espaço, certo? A constante dela é dado em Newton por metro. Não é civil, Newton por metro, certo? Newton, que é força, metro, que é a deformação dela, né? Isso aqui no SI, viu? No sistema internacional. Ok? Então, isso aqui é K, não é? É a constante, a unidade dela.
unidade no meu sistema internacional. Tranquilo? Beleza? Então a gente vai dar uma pausa por aqui, né? Para que nos próximos vídeos a gente vai fazer exercícios, ok, amiguinho? Então esse vídeo aqui eu vou dando uma pausa aqui para vocês, para que no próximo vídeo a gente resolva um monte de questões, né, envolvendo o trabalho de uma força. Isso aí é importantíssimo para vocês, né? Para mim também, né? Mas ele é muito legal esse assunto, certo? É o começo da parte de energia, né? Que é a transferência da energia. Depois a gente vai ver energia, que é um assunto muito cobrado em prova de vestibulares e concursos também, né? Militares também, certo? Então copie isso aí, que no próximo vídeo iremos resolver um monte de questões, ok, amiguinho? Então copia aí e volto já no vídeo 2, ok?